Galera, bom domingo. Bora fazer nosso vídeo aqui com estudo. Hoje vou ser mais breve, igual eu falei para vocês, fim de ano, né? Quem fez, fez. Mas vou dar um overview geral aqui para essa semana, para esse finzinho de ano. Falar algumas coisas que eu penso aqui, principalmente sobre o Ibovespa e dólar. Beleza? Quem não me conhece, se inscreve aqui no canal e vamos falar aqui um pouquinho sobre como é que tá o cenário desse finzinho de ano do mercado. Beleza? Então bora lá. Falando aqui sobre o Ibovespa, a gente tinha feito o estudo, né? O mercado foi no alvo. eh, a gente sinalizou, né, que esse candle aqui era um candle possível de reversão, ele chegou a perder mínima e subiu forte. O que a gente sinalizou? Que caso o mercado continuasse subindo, as pessoas podiam se sentir frustradas em relação ao movimento. E aí a gente tinha até feito ali em relação a uma barra de ignição no diário, qual seria a última região possível de parada do mercado. Que eu, se eu não me engano, é na região desses 162 e 300 aqui, vou desenhar ali à frente. Então, o que eu tenho para falar sobre o Bovespa? Tem nada diferente. O mercado está andando de lado, né? Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Enquanto isso, as médias vêm aproximando do preço. Isso confirma um cenário altista, né? Porque o mercado ele está lateralizando, enquanto isso ele vem acumulando força, né? E as médias vêm aproximando do preço. Ou o preço corrige até as médias, ou a média aproxima do preço. Quando a gente tem uma correção lateral, né, as médias vêm aproximando do preço, geralmente mostra força para o mercado, né, porque o mercado, ao invés de ele querer corrigir de correção aguda, ele corrige no tempo. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar sobre o volume semanal. Quando eu olho no diário, a gente tem para falar aqui no dia. A gente teve aqui, ó, essa barra de ignição que a gente já fez o estudo de retração. Então, caso o mercado perdesse mínimo, né, onde seria a região de stop é acima aqui, né? Então, aqui que todo mundo que vendeu se frustra e volta a comprar. E a gente falou que à medida que o mercado for subindo, essas pessoas começariam a encerrar a posição, né? Começar a ficar com medo ali de um possível rompimento, que o último ponto de parada seria na região, se eu não me engano, dos 16, 162 e 300. Depois vocês olham meu vídeo para trás aí que eu falei exatamente isso. Por quê? Porque eu peguei essa barra, que foi uma barra de ignição, geralmente barras de corpo grande, tá? Quando perde mínima, elas têm uma taxa de assertividade alta. Eu só falei que eu não gosto desse tipo de barra nesse cenário, porque a gente está numa tendência macro de alta, né? Então, fica um pouco complicado em renovação de topo histórico. Essas barras, elas têm 80% de assertividade quando confirmadas. Então, o que que eu desenhei aqui? Se eu corrigir as retrações dessa barra, o último ponto era aqui, ó, 161, 162 mil pontos. Eu até falei no vídeo, pode olhar no vídeo anterior, eu falei, cara, como eu já tenho esse número aqui, vou deixar o 102.300. O mercado foi até os 162.300, aqui essa última correção, e jogou para baixo de novo. Ou ele agora segura aqui e marca um fundo duplo para vir testar esse topo e romper para cima, ou ele fica lateralizando aqui e perde essa mínima, né, e corrige até mais para baixo. Na minha ótica, ele tende a ficar lateral, né? Agora essa semana a liquidez acaba, então os movimentos ficam erráticos, tá? Não gosto da liquidez de fim de ano, não gosto de ficar fazendo nada no fim de ano. Como eu falei para vocês, quem fez, fez. Então, sobre a ótica do diário, aqui região de suporte, aqui região de resistência, até para traçar aqui de forma subjetiva, né? Como se fosse um possível desenho de uma bandeira. Enfim, eu não gosto muito também desse tipo de configuração, eu gosto de ver o tanto que o mercado anda, né, e os cenários no tempo dos ciclos onde a gente se encontra. Final de ano, liquidez baixa. Janeiro costuma ser um mês favorável à alta, renovação de topo histórico, então não me sinto confortável em operar em venda em Bovespa, né? Então quem fez, fez. Agora é hora só de esperar. Ok? Dólar. Vamos falar sobre o dólar. Vou pegar aqui sobre o dólar. Teve aqui, né? Gráfico semanal. Não, tá tudo estudo. Deixa eu corrigir também. Então, ó, o dólar, o que que ele veio aqui? Ele veio caindo ao longo de todo o ano 2025. A gente falou sobre essa região da média de 200, que seria uma região interessante. Ele segurou, marcou um fundo duplo.
A gente falou, né, sobre a expectativa se ele perdesse mínima, que ele viria para o fundo, e se ele acontecesse isso, ele provavelmente perder. Mas que eu, na minha expectativa, né, acho que o dólar está precisando de uma reversão, por pelo tanto que ele corrigiu, e que se ele rompesse máximo, ele acionava, né, uma possível configuração de alta. Então, o dólar ele fez um movimento bem favorável em relação ao que a gente mapeou na última semana. Ele andou bem, andou 170 pontos. O que a gente tem aqui agora? O dólar está ensaiando uma formação de fundo mais forte ali, mais parrudo. Por quê? Corrigiu, subiu, corrigiu, testou a mesma região, ficou brigando, tentaram jogar para baixo e ele está agora subindo. Então essa região aqui, botamos tudo, vai aparecer muita coisa, né? Essa região aqui é a região que o dólar chegou a romper, mas não rompeu de forma, ele violou, né? Não rompeu de forma de fechamento. Então, uma expectativa para o dólar que pode até ficar mais lateral, mas ele está ensaiando sim uma formação de fundo de prazo maior para ter uma correção mais interessante em relação a tudo que ele caiu, né? Como é que a gente pode medir ali, às vezes, até onde ele pode ir numa correção de fundo maior? Vou pegar aqui, né, que eu já fiz muita coisa, mas pegar aqui esse topo até esse fundo, ajustar aqui. Então, né, uma correção de prazo mais interessante ficaria uma aqui, uma, uma outra aqui, seria a segunda retração. Eu vou deixar essas linhas aqui para estudos meus. E a última aqui. Show? Então, isso daqui nada mais é do que a retração desse movimento macro que aconteceu ao longo de todo 2025. Beleza? Então, o dólar confirmou nossos estudos, né? Agora eu estou monitorando aqui níveis de preço de correção. Aí eu vou para a ótica do diário para ver exatamente o que eu estou falando com vocês. Olha, testou um fundo, testou outro fundo importante, armou uma barra de ignição bonita. Essa barra de ignição, se a gente ver até onde ela corrigiu da própria barra, ela corrigiu até a última retração, segurou e está dando sequência na alta, né? Por mais que seja fim de ano aqui, né? Ele vem ensaiando alta, não quer cair, né? Subiu, tentaram jogar para baixo, subiu, tentaram jogar para baixo, subiu, tentaram jogar para baixo. Ou seja, estão espremendo o preço, chegando nessa região. Pode ser que lateralize, corrija, mas minha expectativa pro dólar segue em alta. E o que a gente tem que observar? Tem várias ações atreladas ao dólar. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Depois eu também faço um vídeo falando sobre quais são as ações que têm mais impacto com o dólar subindo ou caindo. Vocês vão observar que elas estão começando a formar fundo e ficar interessante. Beleza? O que a gente tem para falar sobre o dólar então? Essa semana, pode ser que ele fique lateral, mas rompendo essa região aqui e confirmando, ele tende a buscar essa próxima, que inclusive é um próximo topo, que ele não pode perder essa mínima. Porque quem está defendendo toda essa posição começa a estopar. Na minha ótica, eu acho muito provável dele perder essa mínima aqui. E como a gente tem logo abaixo aqui essa média de 400 períodos, vou até dar um Ctrl Z aqui. A gente tem uma região que essa região aqui é uma região que eu acho que é uma região de proteção interessante. Muito pouco provável de perder essa região na minha ótica, mas de novo, o mercado vai dando as cartas, a gente vai interpretando o mercado. Como ele refutou essa queda e tá cada hora que tem um jogar para baixo, ele vai segurando, as médias vão se aproximando, agora ele está acima da média de 21, da média de 9, da média de 200, da média de 400, né? Então, ele está começando a querer acumular impulso para dar uma pernadinha mais interessante aí. Vamos ver se no tempo isso vai acontecendo. E os níveis de alvos aqui sendo rompidos estão sendo já marcados. Beleza? Então, sobre o dólar aí, esse Bovespa também. Fazer aqui, né, um vídeo mais curto, fim de ano, como eu falei para vocês, não tem muita coisa para falar. Acompanhe aí os estudos para trás, né? Vocês vão ver que basicamente tudo que a gente fez no estudo foi o que aconteceu. Se inscrevam no canal aqui. É, eu vou organizar aqui o que eu vou começar a trazer de conteúdo. Fim de ano, como não tem muita liquidez, eu não sei se vou ficar falando muito sobre o mercado. Talvez eu traga aqui um pouco sobre a ótica dos indicadores, né? Falar sobre MACD, como usa o MACD, divergência de MACD, OBV, fala um pouco sobre médias. Vou pensar aqui em alguns conteúdos para ir embasando, né? Fomentando a base de quem está assistindo os vídeos. Beleza? Falou, um abraço. Fiquem com Deus.